Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês mais uma vez sobre teoria geral da administração. Para ser mais específico, hoje nós vamos falar sobre as decorrências da teoria das relações humanas. Então a gente teve nos vídeos anteriores falando sobre a teoria das relações humanas e hoje nós vamos falar o que decorre a partir das relações, da teoria das relações humanas, qual foi a evolução, né? O que houve a partir dessa teoria. Então, dentro do nosso escopo, como eu sempre faço com vocês, aqui na parte 1, nós já dizemos a que viemos, né? Então, nós vamos falar da influência da motivação humana, nós vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre a organização informal e também vamos falar sobre a dinâmica de grupo. Então, vamos lá na nossa primeira parte falando aí sobre a influência da motivação humana. Bom, quando a gente fala sobre influência da motivação humana, a gente tem que a motivação procura explicar por que as pessoas se comportam da forma que elas se comportam. Sempre há uma motivação para que as pessoas tenham um comportamento, para que elas busquem um comportamento, né, de acordo com a motivação que cada um tem. Então, Lewin, né, teve uma teoria, né, ele fez uma teoria de campo sobre isso. E ele descobriu o seguinte: o comportamento humano é derivado da totalidade de fatos coexistentes. Então, o que ele está falando? Que tudo que cerca o ser humano faz ele agir de determinada maneira. Então, o comportamento dele é influenciado pelo ambiente externo que o cerca. E, querendo ou não, esse ambiente também é modificado por esse indivíduo. Ele descobriu também que esses fatos coexistentes têm o caráter de um campo dinâmico, no qual cada parte do campo depende de uma inter-relação com as demais outras partes. Então é isso que a gente está falando. Então você tem, né, todo o ambiente, né? Nesse ambiente tem um indivíduo e tem um ambiente externo, e esse indivíduo então ele vai exercer forças nesse ambiente externo, e esse ambiente externo também vai exercer forças nesse indivíduo. É mais ou menos a teoria dos sistemas, né? Que a gente está em troca direta aí com o meio ambiente, sendo uma organização como um todo, como sendo as pessoas também. E aí, a gente, né, ainda sobre a influência da motivação humana, a gente tem as necessidades humanas básicas. Que necessidades são essas? Então a gente tem a necessidade fisiológica, né, a necessidade de comer, de beber, de dormir, tudo que o corpo pede, né, o corpo nos obriga a fazer muitas vezes. Né, fiquei muito tempo sem dormir. O corpo está pedindo sono, mas eu não vou dar sono, de repente ele me derruba. Necessidades psicológicas, né? Então a gente tem algumas necessidades que estão mais relacionadas à psicologia, né? O que a gente busca, as nossas vontades, as nossas necessidades, os nossos anseios. Temos também as necessidades de autorrealização, né? Então chega um momento que a gente quer fazer algo mais, a gente precisa de algo mais. E geralmente quando a gente chega nesse ponto de algo mais, é onde geralmente as grandes mudanças ocorrem no ser humano, no eu, no indivíduo. Então, ainda sobre a influência da motivação humana, a gente tem o ciclo motivacional. Então, esse ciclo motivacional, primeiro, o organismo humano permanece em estado, ele nos traz, né, que o organismo humano permanece em estado de equilíbrio psicológico, equilíbrio de forças psicológicas, segundo Lewin, até que um estímulo o rompa e crie uma necessidade. Então, quando a gente está tranquilo, né, zona de conforto, muito comumente chamada, a gente permanece nessa zona até que algo venha e nos estimule a estar mudando, a gente está buscando algo mais. Né? Então a gente conhece, sempre ouvimos falar, né, você tem que sair da sua zona de conforto. Mas por que as pessoas não saem da zona de conforto? Porque ainda não sofreram o estímulo necessário para que elas saiam dessa zona. Outra coisa que o ciclo motivacional nos traz, essa necessidade provoca um estado de tensão em substituição ao estado de equilíbrio anterior. Então, quando ela provoca essa tensão, né, que bagunça tudo, o corpo humano sai daquele equilíbrio, daquele estado que ele está de motivacional, de segurança motivacional, e ele começa a sofrer uma certa tensão, né, por não está mais num estado tão seguro assim. Depois, a tensão conduz a um comportamento
ou ação para alcançar a satisfação da necessidade. Então, imagina, eu estou no equilíbrio aqui, algum estímulo me fez sair da minha zona de conforto e a partir do momento que eu satisfizer esse estímulo que me fez mudar, eu vou estar buscando o que de novo? A partir do momento que eu satisfaço a minha necessidade, vou buscar o meu equilíbrio. Então, quando a necessidade é satisfeita, o organismo retorna ao seu estado de equilíbrio inicial até que outro estímulo sobrevenha. Então, a gente, né, tem pessoas que são inquietas, o tempo todo elas estão se automotivando, nunca param, né? Elas sempre estão buscando algo mais, sempre tem algum motivo para ela sair da zona de conforto, para ela buscar aquele algo mais. Como também tem pessoas que a gente conhece que quando chega num determinado nível fala, olha, é aqui que eu queria estar, aqui que eu quero ficar, eu vou ficar bem quietinho. Mas lembrando que a gente troca o tempo todo com o ambiente externo que é incontrolável. Então, às vezes acontece algumas coisas no ambiente interno que te obrigam a sair dessa zona de conforto. Mas eu vou mostrar uma figura para vocês que retrata muito bem esse estado. Bom, e aí ainda sobre a influência da motivação humana, a gente tem frustração e compensação. Então, ó, toda vez que a satisfação é bloqueada por uma barreira, ocorre a frustração. Toda vez que a gente está buscando, né, eu acho legal falar dos concurseiros, né, tá lá estudando, tempão, super motivado para passar no concurso, vai ganhar bem, vai buscar aquele equilíbrio, e aí chega lá e não passa na prova, às vezes por muito pouco, ele fica frustrado, né? Ou seja, eu tive a motivação, fiquei tenso, mas eu não consegui realizar, não consegui o equilíbrio desejado. E aí, muitas vezes, eu vou ter que buscar de novo, né? Desde que aquilo ainda continue sendo uma motivação para ele. A frustração impede que a tensão existente seja liberada e mantém o estágio de desequilíbrio e tensão. Também nos traz o seguinte, toda necessidade não satisfeita é motivada de comportamento. Quando uma necessidade não é satisfeita dentro de um tempo razoável, ela passa a ser um motivo de frustração. Então aquilo que era estímulo passa a ser frustração dependendo do tempo. E aí a gente ouve muito falar dos concurseiros aí, né? Pessoal que fica aí 2, 3, 10 anos estudando para o concurso e não consegue entrar. Então a frustração pode conduzir a reações comportamentais. Às vezes pode te dar uma depressão, né? Uma vontade de sair de casa, ou seja, podem dar alguns distúrbios aí. Mas temos também a moral e clima organizacional. Então, é uma decorrência do estado motivacional das pessoas provocado pela satisfação ou não das necessidades individuais. Então, esse clima, né, esse estado motivacional das pessoas pode ser provocado por uma série de coisas, né, que a moral e o clima da organização vai nos trazer. Então, ó, na medida em que as necessidades das pessoas são satisfeitas pela organização, ocorre a elevação do moral. Então, a organização foi lá, né? Às vezes as necessidades são variadíssimas, né? Às vezes a motivação para alguns é um tapinha nas costas, para outros são reconhecimentos públicos, para outro é ser promovido, ganhar mais, né? Às vezes não promovido de carreira, mas uma injeção no seu salário. Vai saber, né? Cada ser humano é diferente um do outro. Na medida em que as necessidades das pessoas são frustradas, aí ao outro lado, pela organização, ocorre o abaixamento da moral, ou do moral, né? Então, as pessoas estão lá trabalhando, bateu meta, esperando algo mais, e aquele algo mais simplesmente não existiu. Né? Aquele famoso, você não fez mais que a sua obrigação, e aí a moral vai lá embaixo, e a tendência é que isso não é difícil voltar. Por um acaso, eu estava vendo um documentário sobre o Michael Jordan, e aí estava falando do Scott Pippen, que foi um dos né, que trabalhou muito com o Michael Jordan. O Scott Pippen veio de uma família muito humilde, pai cadeirante, irmão cadeirante, ou seja, difícil, conseguiu chegar na NBA, e eles saem praticamente do colegial e assinam um contrato. E assinam um contrato muito longo, de 10 anos, né? Ou mais, não sei direito, mas um contrato muito longo. E aí o que aconteceu? O salário dele, no momento que assinou, era bom, no outro ano já estava muito defasado. Porque a liga cresceu demais e aí os salários foram embora. E ele ficou lá, sendo o segundo melhor jogador da NBA na sua época, ganhando muito menos do que um monte de outros jogadores. E isso aí fez o quê? Frustrou o Scott Pippen, né?
Então tem uma cena lá que passa, que é o seguinte, ele machucou o tendão e poderia, no final da temporada, operar, passar as férias todas se recuperando e voltar na temporada seguinte. O que ele fez? Não fez. Esperou começar a temporada seguinte para operar, para ficar, e deixou para lá. Estou desmotivado, né? Estou frustrado, não é meu salário. E aí o que aconteceu? O time sofreu pra caramba por causa disso, por causa do Scott Pippen. Então, assim, talvez faltou uma visão da organização de falar, vamos reconhecer, esse seu salário está muito pouco realmente, né? Vamos te motivar, vamos dar uma injeção. Não adianta você ser o segundo melhor do mundo com um salário desse. Então é só para a gente ter uma ideia do que pode acontecer. E isso nós estamos falando aí, né? Primeiro mundo, tá, gente? Não é Brasil não, tá? É NBA. Bom, e aí a gente chega nas etapas do ciclo motivacional resultando de satisfação da necessidade. Então é aquilo que eu falei, a gente tem um ciclo e aí a gente tem o nosso equilíbrio lá, né? Então quietinho lá no nosso ponto de equilíbrio. Aí a gente recebe um estímulo, um incentivo para sair do lugar. A partir do momento que a gente sai do lugar, a gente começa a buscar satisfazer aquela necessidade mesmo, de fato. E isso gera uma tensão na gente, né? Imagina o seguinte, você está lá no seu emprego, né? Quietinho, um belo dia você recebeu um estímulo que você falou assim, eu quero mudar de emprego. E aí quando você sai desse emprego, você vai buscar uma necessidade de suprir, né? Às vezes uma questão salarial e tudo mais. E isso vai gerar uma tensão enorme em você. Então, isso vai determinar muito do seu comportamento ou ação que você vai tomar. Tem alguns que sob tensão desaparecem praticamente, tem outros que partem para cima, né? Para ação. E aí, em busca da satisfação. E quando você encontra essa satisfação, você retorna então ao estado de equilíbrio. E isso a vida toda vai acontecendo isso, tá? Você tem lá o bebezinho, ele tem estímulos, ele tem necessidades, ele fica tensionado quando começa a andar, tem a ação, quando ele aprende a andar, satisfeito, ele volta para a zona de equilíbrio até o dia que ele querer começar a correr. E por aí vai. A vida é bem assim. Bom, mas também tem um ciclo motivacional resultado em frustração ou compensação. Então você tem lá o mesmo círculo, aí você também tem equilíbrio, você tem o estímulo, tem a necessidade, tem a tensão, tem o seu comportamento que você vai gerar, mas aí quando você encontra uma barreira, você não consegue fechar esse ciclo mais. E aí? Tem que voltar lá atrás, né, no estímulo. O estímulo ainda está presente, a necessidade também. Mas e a tensão? O que isso vai causar no seu comportamento? Às vezes é aquilo que a gente falou, né? A pessoa se frustrando, ela pode desenvolver algumas doenças aí mentais, né? Depressões e por aí vai, e não sair do lugar. Então isso é muito importante da gente entender esse tipo de coisa que acontece mesmo, é fato, tá? Bom, aí depois a gente tem os níveis do moral e atitudes resultantes. Então, a gente tem, por um lado, um moral elevado, por outro, a gente tem um moral baixo. Então, o que acontece? No moral elevado, a gente tem o fanatismo, temos a euforia, as atitudes positivas, o otimismo, cooperação, coesão, colaboração, aceitação dos objetivos, boa vontade, identificação moral da equipe está lá em cima, né? Tá todo mundo, estamos juntos, vamos embora, esse time vai dar certo. Vamos lá, nós somos uma equipe, vai dar certo, porque a gente está muito, nosso moral está lá em cima, está em outro patamar, para quem não entendeu aí. Já o moral baixo, ele tem atitudes negativas, insatisfação, pessimismo, oposição, negação, rejeição dos objetivos, má vontade, resistência, dispersão, distância, agressão. Ou seja, cabe a nós administradores, sempre que deparar com uma equipe com moral muito baixo, tentar levá-la para um moral mais elevado. E isso não é fácil, não é mesmo, tá? É mais fácil você ter uma equipe com moral elevado e perder rapidamente o moral do que o contrário. Né? Alguns problemas no moral elevado podem desencadear baixo moral. Agora, no moral baixo, você tem que trabalhar a equipe como um todo, né? É bem difícil. Mas essa variação de moral elevado para baixo pode acontecer o tempo todo. Então, cabe a nós ficarmos bem atentos ao que está acontecendo para que ele não deixe o moral da nossa equipe cair. Bom,
Essa foi então a nossa primeira parte da nossa aula sobre as decorrências da teoria das relações humanas. Espero que você tenha gostado. Se você chegou nesse vídeo aqui é porque provavelmente você já tenha visto os outros. E espero que você tenha gostado. Dá o like, se inscreva no canal, deixe seu comentário, porque isso aqui é feito para você, para que você possa alcançar algumas competências, para você que está estudando para concurso, para que você possa estar aí também aprendendo um pouquinho mais. Então, não se esqueça, temos a parte 2 e eu aguardo vocês lá. Um abraço, fica com Deus!